Sou o professor Wander, nós estamos aqui para mais uma aula de matrizes. Na aula de hoje a gente vai fazer exercícios sobre a teoria que nós já vimos nas aulas anteriores. Bem, primeira questão. A prefeitura de certo município planeja solicitar ao governo federal verba para construções de casas populares no setor 1, 2 e 3 desse município, sendo os custos de construção de casas do tipo 1, R$20.000, casas do tipo 2, R$30.000, casas do tipo 3, R$40.000. Na matriz abaixo, cada elemento, no caso aqui vamos chamar de matriz A, então cada elemento A e J mostra a quantidade de famílias que pleiteiam uma casa do tipo I e moram no setor J. Ou seja, a gente designa IJ, I como linha e J como coluna. Então eu tenho aqui tipo 1, tipo 2, tipo 3, setor 1, setor 2, setor 3. Ou seja, eu tenho 30 famílias que moram no setor 1 e pleiteiam uma casa do tipo 1, ok? Assim como, por exemplo, eu tenho 35 famílias que moram no setor 3 e pleiteiam uma casa do tipo 2, ok? Muito bem. Muito bem. Ele aqui dá uma série de afirmativas e pede para você indicar a correta. Eu repeti aqui a matriz, onde as linhas mostram as casas de cada tipo e as colunas indicam o setor. Setor 1, setor 2, setor 3. Bem, a primeira afirmativa ele diz o seguinte: o número total de casa nos 3 setores é 270. Se eu somar os elementos dessas colunas, eu vou obter o total de casas de cada setor. Então, no caso aqui, 80, 90 e 90. Então, eu tenho aí o total de casas por setor, logo o total de casas vai ser 80 mais 90 mais 90, que é 260. Ok? Então, ele diz que é 270, logo isso é falso, não vou indicar. O custo total nos 3 setores é maior que 7 milhões de reais. Bem, uma casa do tipo 1 custa R$20.000. Do tipo 1, deixa eu colocar aqui de novo. Tipo 1, R$20.000. Tipo 2 custa R$30.000. E do tipo 3 custa R$40.000. Então, eu preciso agora somar os elementos de cada linha para obter o total de casas de cada tipo que essa prefeitura deseja construir. Então, aqui eu tenho 120, aqui eu tenho 90 e aqui eu tenho 50. Então, para obter o custo, 120 eu vou multiplicar por 20.000, 90 por 30.000, tipo 3, 50 casas com 40.000, e aí eu obtenho o custo total de casas de cada tipo. Então, isso vai dar 24, 2.400.000,
2.700.000 e 2 milhões, ok? Somando tudo, eu vou obter 7.100.000 reais, o custo total, né, de construções dessa casa. Então, o custo total nos 3 setores é maior que 7 milhões de reais. Então, essa opção que eu vou indicar, porque ele quer a correta, ok? Terceira afirmativa. O setor 1 terá maior quantidade de casas. O setor 1 terá maior quantidade de casas. Falso, né? Então, não vou indicar. O número de casas do tipo 1 será maior do que o número de casas do tipo 2. Número de casas do tipo 1, 120. Número de casas do tipo 2, 90. Então, essa afirmativa é verdadeira, eu vou indicar. O gasto com as casas do tipo 2 é maior do que os gastos com a casa do tipo 3. Eu já analisei, né, essa afirmativa aqui nesse passo que eu dei. Então, o gasto com as casas do tipo 2, 2.700.000. O gasto com as casas do tipo 3, 2 milhões. Então, o gasto com as casas do tipo 2 é maior do que o gasto com as casas do tipo 3. Essa opção também é correta. Bem, vamos a um segundo exercício. Considere as matrizes A, 4×3, e ele relacionou o elemento aos índices I e J. Então, A e J, I menos J. Uma matriz B, de elementos B e J, 3×5, definida por B e J, o elemento é igual a I. Ok? E aí ele pede para determinar o elemento C23 da matriz produto de A por B. É possível realizar esse produto, né? Porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. O resultado será uma matriz 4×5, né? Portanto, com 20 elementos. Só que não há necessidade de você fazer o cálculo de todos esses elementos. Por que isso? Porque se eu quero o C23, eu vou ter que pegar a linha 2 da matriz, os elementos da linha 2 da matriz A, e multiplicar elemento a elemento pela coluna 3 da matriz B. Então, eu vou direto aonde eu quero. Eu só quero os elementos da linha 2 da matriz A e a coluna 3 da matriz B. Então, vamos a esses elementos. Então, na linha 2, né, na linha 2, eu tenho linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3. E na matriz B, coluna 3, coluna 3, eu tenho linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 3. Essa matriz B tem 3 linhas. E aí eu vou usar aqui a lei de formação, né, dos elementos, que é I menos J. Então, I menos J, que seria 2 menos 1, seria 1. 2 menos 2, seria 0. 2 menos 3, seria menos 1. Então, aqui eu tenho os elementos da linha 2. A mesma coisa com os elementos B, basta que eu pegue o indicativo da linha desse elemento. Então, aqui é 1,
2, 3. E aí, nós já definimos o produto, né? É linha vezes coluna elemento a elemento. Então, eu tenho que o C, 2, 3, será 1 vezes 1, mais 0 vezes 2, mais menos 1 vezes 3. E aí eu consigo ir direto nesse elemento. 1 vezes 1, 1, mais 0, menos 3. Então, esse elemento é o menos 2. Ok? Não havendo necessidade de passar, né, por toda a matriz. Eu vou direto no elemento. Ok? Espero que tenham entendido e até uma próxima oportunidade.